Bem, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a deputada federal Rosinha da ADEFAL pelo PTdoB. Deputada Rosinha, a senhora falou no segundo bloco do programa que tem acompanhado e tem trabalhado junto ao governo do Estado. Essa parceria junto ao governo do Estado na estruturação da rede de atendimento aqui em Alagoas. Como a senhora pode mensurar, digamos assim, não é, as perspectivas do governo, dentro do que a gente já conversou aqui durante o programa, de se aperfeiçoar nesse atendimento? Como eu disse, Gorete, eu já conheço, né, o governador Renan da época em que estávamos deputados juntos, né, no meu primeiro mandato. Quando da não reeleição, fui convidada a fazer parte do governo, assumindo a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que é uma pasta muito ampla, muito bonita, mas de um trabalho muito grande, porque lidar com o público vulnerável não é uma missão fácil diante da conjuntura política e social que vivemos. Mas o grande desafio foi trazer para essa pasta a visão da pessoa com deficiência, a política pública para esse público que ainda não tinha nada desenhado em nenhuma outra gestão. Então, nós criamos a secretaria, dentro da secretaria, a superintendência, como eu falei, e ao longo desses anos viemos desenhando essa rede que, infelizmente ou felizmente, quando da minha saída, ela conseguiu ser instalada, né? Temos pouco mais de 6 meses da implantação dessa rede e ela visa, primeiramente, uma articulação entre todas as secretarias de Estado. O que acontecia antes? A Secretaria de Educação tem uma coordenação da educação especial. A saúde também tem a gerência, a diretoria de promoção à saúde da pessoa com deficiência. Mas, a maioria das vezes, esses técnicos não se comunicavam. Cada um falando a sua linguagem isso, distinta. Às vezes até fazendo ações repetidas. E a interlocução entre eles diminui o trabalho, diminui o custo e direciona uma coisa mais, né, uma política mais efetiva. Exatamente. Então, foi nesse sentido que a gente orientou o governador a, por decreto, criar essa rede de articulação, onde todas as secretarias de Estado têm assento e outras organizações de governo. Por exemplo, a FAPEAL é importantíssimo porque desenvolver tecnologias no nosso Estado que visem a inclusão da pessoa com deficiência é importante. Então, a FAPEAL faz parte dessa rede. Então, pessoas que, em cada secretaria, tem pessoas pensando a política pública da pessoa com deficiência. Deputada Rosinha, no exercício do cargo de secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, o que a senhora classifica, digamos, como mais difícil e o que foi mais prazeroso também quando do exercício da sua função? Porque lembro, alguns segmentos colocavam que não havia tanta prioridade para o tratamento em relação a quilombolas, as mulheres, enfim, que havia um direcionamento, como a senhora falou, da necessidade de se estruturar o atendimento da pessoa com deficiência. Olha, o mais frustrante é a gente lidar com a burocracia, porque a gente planeja e o tempo de execução é muito maior do que o que foi planejado, exatamente em virtude dessa burocracia necessária. Todo Estado precisa ter o mínimo de organização, mas, infelizmente, a implantação dela, a implementação dela nos trava. Então, isso realmente nos deixou muito frustrados. E a outra coisa é a quantidade de investimento para esse público, como você falou, os quilombolas, as mulheres de uma forma geral, o público LGBT, que está num momento de organização social ainda se iniciando, que sabe que tem necessidades, mas que ainda não há essa interlocução e comunicação com os governos. Isso não é só o Estado de Alagoas e nem só a capital de Maceió. E se você for para o interior, é sempre muito mais difícil essa interlocução, esse reconhecimento que é um público vulnerável e que precisa de uma dupla atenção do poder público. Exatamente, enquanto cidadão e enquanto público vulnerável, especificamente em cada uma das ações. Então, por exemplo, o público LGBT,
eu tenho que pensar direitos humanos para o público LGBT, mas eu tenho que pensar começando pela saúde, começando pelo cuidado à vida. Eu não posso só imaginar todos os outros direitos humanos sem passar pela saúde. Então, eu tenho que fazer essa interlocução com a saúde, né? A mesma coisa com a questão quilombola. Hoje, a grande dificuldade deles ainda é a habitação. Nós temos mais de 60 comunidades quilombolas aqui reconhecidas. E a maioria deles não tem habitação própria, não tem condições de vida humanas, de água potável. E isso não é só deles, mas, em sua maioria, esse público está nessa dupla vulnerabilidade. E na condição de secretária nacional da pessoa com deficiência, o que foi, digamos assim, valoroso do ponto de vista dessa experiência? Olha, conhecer e reconhecer, né, conhecer toda a estrutura de governo, de que forma a gente pode trazer esses recursos para o estado de Alagoas ou para outros estados, levar essas políticas públicas de uma forma mais efetiva e, ao mesmo tempo, saber que esses recursos ainda são tão escassos. Saber que a gente tem uma lei ou várias leis que orientam, que definem como tem que ser essa política, mas que nem o governo federal ainda consegue fazer. Não tem rubrica específica. Exato. Minimamente, Gorete. Por exemplo, a questão da comunicação. Os sites do governo federal não são acessíveis. Aí, por tabela, os demais sites de governo também não são. E isso já é uma lei. Todos os sites precisam se comunicar com toda a sociedade, inclusive com os surdos, com os cegos. E são tecnologias simples, mas que ainda nem o governo federal conseguiu implementar. Então, isso... Mas também tem o outro lado, saber que é possível. E que não precisa do dinheiro todo do Brasil para fazer isso. Precisa uma boa gestão e uma coisinha que faz toda a diferença que no Piauí não falta, vontade política. É a palavra de ordem. Verdade. Vontade política. Por isso que o governador tem que estar nessa parceria, nessa interlocução com vários atores, para que ele entenda como funciona e que a gente consiga tirar dele esse compromisso, como ele já está tendo com o público vulnerável, que são os usuários, vamos dizer assim, da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos e também as pessoas com deficiência. Secretária, e a volta ao Parlamento? A volta à Câmara Federal, que passa, desde o impeachment da presidente Dilma, vive aos trancos e barrancos no quesito credibilidade popular. O que dizer desse momento que passa o Congresso, o país, a judicialização da política, em decorrência também da ausência do Parlamento? Essa até briga entre os poderes, né? Exatamente. Essa disputa. Ferindo aquele princípio da harmonia que deve reinar entre os poderes. Né? Olha, é um momento muito difícil, um momento em que a gente sabe que o gestor maior, né, o presidente, precisa tomar decisões não muito populares, que a própria Câmara tem que entender que a sociedade não precisa ser agradada da forma como vinha sendo, mas precisa de ações mais enérgicas e que também são impopulares. E ao mesmo votação, tempo, por exemplo, da restrição, né, por 20 anos de investimentos, a senhora como se coloca diante dessa questão? O meu entendimento foi que é uma medida impopular, mas necessária. E eu digo aqui para toda a população, não é aquela história de pagar para ver, mas eu todos os dias peço a Deus que eu esteja certa, porque senão até eu vou ter que pagar também, porque como todo cidadão sofreremos, não é verdade? Acredito que era medida que precisava ser feita. Essa contenção? Isso. É a mesma coisa que a gente imagina de administrar a nossa casa. A gente gastar mais do que a gente tem para gastar. A questão é lógica, mas o que chama a atenção é que o governo restringe nas políticas mais estratégicas e necessárias à população, sobretudo de baixa renda,
E, por outro lado, a concessão de salários, de aumento salarial para segmentos que já recebem mais, aí é efeito cascata, entre outras medidas. Agora precisamos de medidas impopulares também nesse sentido, né? Uma coisa não invalida a outra. Exatamente. Como você falou, pelo menos eu reconheço que precisava ser feito. Quero acreditar, não, acredito que vai dar certo. Sofreremos todos se isso não der certo, mas também acredito, como você vejo, que outras medidas impopulares também precisam ser feitas, e não só para uma parcela da população. Concordo que precisamos avançar nesse sentido. A questão, por exemplo, da Previdência, da reforma da Previdência. A gente sabe que o contribuinte, não é, o previdenciário, que está no Nordeste, na zona rural do Nordeste, não vai ter a média de vida que tem alguém que mora no Sul e na região mesmo na zona rural, né? Até mesmo na zona rural, as exatamente. Condições de vida são Quer dizer, outras. a maioria vai pagar e não vai usufruir da aposentadoria. Mais Isso não uma é uma questão... vez, dessa desigualdade que não é dessa forma que a gente vai resolver o problema. Mais uma vez, eu acho que é uma medida impopular e necessária. Mas aí, essa ainda eu acho que é muito mais perigosa do que a PEC que limita os gastos. Acho muito mais perigosa. Até porque, se a outra já tinha como fundamento o que o governo deixou de fazer, né, e por isso precisava fazer tão drasticamente esse limite, a Previdência vai do mesmo jeito. Se o governo não teve, o Estado não teve condições de organizar a Previdência, de fiscalizar, porque quando eles começaram a fiscalizar, eles viram quantas fraudes tem. E isso tem um custo para a Previdência, mas não é só esse o problema. Mas quem deixou de fiscalizar foi o governo. Exatamente. E tem outras fontes também que abastecem a Previdência, não apenas... A gente sabe, é preciso reconhecer que houve uma má gestão e que agora esse público não pode pagar da forma como está sendo apresentado. Deputada Rosinha, para a gente encerrar, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista, o que dizer da Operação Lava Jato? Como a senhora vê o desenrolar da operação e agora, com a morte do ministro Teori Zavascki, as expectativas aumentam da população sobre o desdobramento da operação? Eu acho que, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. Perder o relator da Lava Jato, um juiz de uma reputação, né, um magistrado de uma reputação como ele, que veio conduzindo esse processo de uma forma maestral. Foi uma grande perda, mas serviu para a população esse choque, né, inclusive para o mundo político, que todos estão atentos e agora muito mais com esse novo caminho que se apresenta. Ninguém vai permitir que seja feito de outra forma que não a forma correta. Eu acho que está todo mundo no alerta, está todo mundo nessa coisa de esperar que a justiça seja feita e que se fez errado, que seja corrigido. Então, eu acho que isso teve um lado bom desse despertar. Não que nenhuma morte seja uma coisa boa, mas que, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Que é fato, não é? A morte é fato. Não é? O que a gente pode tirar de tanta coisa ruim é que a população está muito mais atenta do que estaria antes. Do que estaria antes. Até porque a gente cai no período do recesso, que as coisas se acomodam, e até que essa coisa engrene, talvez a gente fosse pego com muitas surpresas lá na frente. E agora não. Acho que a gente tem isso de bom. Deputada Rosinha, foi um prazer tê-la aqui no Frente a Frente novamente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Faço questão de voltar aqui para trazer as novidades de Brasília. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.